Vamos resolver as questões da prova. Processo seletivo para cursos técnicos presenciais 2015, curso técnico integrado, né, do ano de 2014, para aqueles que querem entrar no ano 2015, certo? Essa prova foi de ensino fundamental. A prova tem 15 questões, certo? Em português, que é questão de matemática, 10, se eu não me engano, 5 de história e 5 de geografia, né? Tá. Então, a primeira questão, rapidinho aqui, vamos lá. Então, uma pesquisa sobre preferência do estilo musicais MPB, sertanejo universitário e pagode, realizado com 90 alunos do curso de música do IFB, em que todos declararam alguma preferência. Obteve o seguinte resultado: 45 gostam da MPB, 30 afirmam que gostam de sertanejo universitário, 12 gostam dos três estilos, 20 gostam de MPB e sertanejo universitário, 17 gostam de MPB e pagode, 15 gostam de sertanejo universitário e pagode. Com base nesse dado dessas pesquisas, determine quantos alunos gostam apenas de pagode. Questão quase todo ano cai. Então, tirando os dados da questão, eu tenho 90 alunos, 45 gostam de MPB, 30 afirmam que gostam de sertanejo universitário, tá aqui, chamei de S. 12 gostam dos três estilos, então S, interseção MPB, interseção pagode, 12. MPB, interseção sertanejo, eu tenho 20, ele fala aqui. MPB, interseção com pagode, eu tenho 17. E sertanejo e pagode eu tenho 15. Esses dados foram tirados desse enunciado aqui. Tá todo escrito aqui, tudo escrito. Então vamos lá. Então são três conjuntos: MPB, sertanejo e pagode. Começa sempre pela interseção dos três conjuntos. Então tem aqui 12 gostam de MPB, sertanejo e pagode. Depois eu escolho aqui, ó, MPB e sertanejo. MPB e sertanejo, temos aqui 20. Ora, se eu já tenho 12, então só falta 8. MPB e pagode, MPB e pagode eu tenho 17. Se eu já tenho 12, então aqui fica 5. Sertanejo e pagode eu tenho 15. Se eu já tenho 12, então eu ponho 3. Depois que eu faço isso, eu venho pra cá. Sertanejo são 30. Sertanejo são 30. Aqui eu tenho 8 com mais 12 com mais 3, né, daria 23. Para chegar em 30 eu tenho 7. MPB tenho 20. Então 20. Não, 20, desculpa. MPB 45. Então você tem aqui 20, 25. Então falta 20 para chegar nos 45. E que gosta de pagode, né, eu tenho 5 aqui, 12 e 3, né, que esse aqui já teria outros conjuntos. Então de pagode ele não afirma nada aqui. Então tá faltando esse valor aqui, né? Tá faltando esse valor aqui. Então vou lá. Se eu somar todos esses aqui, eu vou ter 90, já que ele afirma aqui, ó, que todos declaram ter uma preferência. Então todos os alunos estão dentro desse conjunto aqui. Então se eu somar tudo isso, eu vou ter o que? 90. Então vou lá, somar 20 mais 5 mais 12 mais 8, que é esse conjunto aqui, mais 7 mais 3 mais x. Isso aqui eu tenho igual a 90. Resolvendo essa equação, eu tenho o que? 35. Certo? 35 seria o número de alunos que gostam apenas de pagode. Se perguntasse quantos gostam de sertanejo, somente 7. Quanto gosta somente de MPB? 20. Né? Gostam de apenas de MPB e sertanejo, seriam 8. Certo? Gostam apenas de MPB e pagode. Sim, gostam apenas de sertanejo e pagode. 3. Então a primeira questão está aí. Vamos para a segunda. Certo?
Segunda questão diz o seguinte: no mês de junho, o terminal rodoviário de João Pessoa, capital da Paraíba, tem um aumento significativo no fluxo de passageiros devido aos festejos juninos no interior do estado. Devido ao grande número de pessoas que viajam para as cidades de Campina Grande, Bananeiras e Pato, onde ocorrem grandes festejos nesse tipo de período. As empresas responsáveis pelas linhas disponibilizam ônibus extra para suprir a demanda. Sabendo que em uma dessas viagens, 3 ônibus fazem a rota para essa cidade, parte simultaneamente do terminal de João Pessoa às 8h30. Analise a seguinte situação: se os ônibus que pertencem à linha com destino Campina Grande parte de 15 em 15 minutos, os que pertencem à linha com destino à Bananeira parte de 20 em 20 minutos, e os que pertencem à linha destino Patos partem de 50 em 50 minutos, é correto afirmar que uma nova partida simultânea dos ônibus com destino às 3 cidades ocorreu Então, você poderia ir aqui de Campina Grande, chama aqui de Campina Grande C, né? Linha de Campina Grande, vou fazer 15 mais 15 mais 15, na sequência 15, 30, 45 e assim por diante, que 20, né? 20, 40, 60, aqui 50, 100, 150, e aí você ia achar um número que era comum aqui, né? Para os três linhas, Campina Grande, Bananeira e Patos. Ou então vai direto no MMC, né? Então 15, 20, 50, faço MMC aqui, né? 15 por 3, 5, 20 repete, 50 repete, 5 por 5, 1, 20 por 5, 4, e eu faço MMC aqui, né? Fiz o MMC, multiplicando aqui eu tenho o que? 300 minutos. 300 minutos seria o que? 5 horas, né? Se eu dividir 300 minutos por 60, eu vou ter 5 horas. Ora, se sair 8h30 e depois de 5 horas se contar, a próxima conta seria o que? 13 horas e 30 minutos. Então a resposta aqui é letra D, né? Outra aqui, ó, bem clássica, né? Clássica. Durante a execução de uma obra, os alunos do curso de construção de edifícios de FEB se depararam com o seguinte problema: na obra existe um terreno retangular de dimensões 84 metros por 60, para ser dividido em 3 lotes quadrados iguais de maior área possível. Aqui a chave da questão: a maior área possível. Aí pensa logo em MDC. Sem que haja sobra de terreno. Para atingir esse propósito, serão formados quantos lotes? Né? Então tem o que? O seguinte: tem um terreno aqui de 84 metros por 60 metros. E esse terreno aqui tem uma área de 5.040 metros quadrados. Né? Então, o seguinte: se eu fizer aqui, eu quero que seja o maior. Eu divido esse 84 em maior parte possível, e esse 60 também em maior parte possível, certo? Agora tem que ser a maior parte possível, e portanto que seja em lotes, que ele fala aqui, ó, dividido em lotes quadrados iguais, ou seja, tem que ter o mesmo tamanho, né, com lotes quadrados. Então eu quero o seguinte: eu vou pegar o MDC, vou fazer o MDC de 84 60, dividindo aqui, ó, 84 por 60, eu vou ter o que? 1 sobra 24. Repito esse 24 aqui, 60 por 24 dá 2, sobra 12, 24 por 12 dá 2, sobra 0. Então 12 é o número que divide 84 60, ou seja, o maior número que divide 84 60, né? Então eu teria o seguinte, que eu posso pegar esse 84 e dividir por 12, né? E 60 também por 12. Então eu teria lotes quadrados de 12 por 12, que seriam 144 metros quadrados. Então eu vou fazer vários quadradinhos aqui de 144 metros quadrados de área. Ora, se a área total é 5.040, se eu dividir 5.040 por 144, eu vou ter que são 35 lotes, né? E que cada lote desse tem 144 metros, que dá um total de 5.040 metros quadrados. A resposta é a letra A. Outra aqui: suponha que numa determinada instituição pública de ensino com 63 professores efetivos seja feita uma seleção para a contratação de professores substitutos, e que a razão entre o número de professores substitutos e o número de professores efetivo sejam 2 por 9.
né, 2 nono. Dessa forma, a quantidade de professores substituto que deve ser contratado de modo que satisfaça essa razão. Então ele diz aqui, ó, professor substituto, chamei de S, e o número de professores efetivo, razão, né? Então a razão seria S sobre E, isso é igual a 12 sobre 9. Mas ele fala também que os professores efetivos são 63. Ó, um sistema simplesinho, substituindo o E aqui, eu vou ter os professores substitutos, justamente o que ele quer. Então eu faço aqui S sobre quem é 63, 2 sobre 9, simplifico, né? Eu dividi por 9 aqui, dividi por 9, deu 7. 7 vezes 2, 14. Professor substituto são 14. Tá? Outra questão aqui. Ao concluir o curso de eletrotécnica do IFB, os alunos João, Pedro e José montaram uma microempresa de produtos eletrônicos. Para tanto, João investiu 4.300, Pedro investiu 6.500, José 2.200. Após alguns meses com obtenção de lucro de 5.200, resolveram dividir em partes diretamente proporcionais ao valor que cada um investiu. Com base nos valores apresentados, José recebeu quanto? Né? Então você tem várias maneiras de resolver, né? Acho que a maneira mais simples seria essa daqui, mas seria o seguinte: o valor que João vai ganhar, ele é proporcional ao que ele compartilhou, né? Então se eu olhar isso aqui como equação, como é que eu sei que isso aqui é proporcional? Como é que eu vou escrever isso? Ora, se eu aumentar esse valor aqui, ó, tá? Consequentemente, esse valor do lado dessa equação aqui vai aumentar. Vamos supor, se aqui eu tenho 1 vezes alguma coisa, vai dar 1. Se eu aumentar 2, botar 2 aqui, 2 vezes alguma coisa, vai aumentar aqui também. Então, esse valor aqui, 4.300, é proporcional a isso. Porque quanto maior aumenta aqui, maior aumenta aqui. Mais aumenta aqui. Então, no caso aqui, chamei de L, o lucro de João é proporcional a 4.300 vezes o valor K. Lucro de Pedro, 6.500 vezes o valor K. Lucro de José seria 2.200 vezes o valor K. Esse K é o que? O fator de proporcionalidade, certo? A gente vai em busca desse aqui, ó, disso aqui. Ora, eu sei que o lucro vai ser repartido entre os três. Então, se eu somar o que João vai ganhar, que somar o Pedro que vai ganhar, o que José vai ganhar, isso vai dar o que? 5.200. Quanto é o valor que João ia ganhar? 4.300 vezes esse fator de proporcionalidade, o K. Mesma coisa aqui, 6.500 vezes K, mais 2.200 vezes K, isso é igual a 5.200. Quando eu simplifico isso aqui, eu obtenho que K é o que? 0,4. 0,4 é o fator de proporcionalidade. Então eu pego isso aqui, se eu substituir em qualquer valor desse aqui, eu vou ter o que João ganhou, o que Pedro ganhou e o que José ganhou. Ele quer o que? Que José ganhou. Então seria 2.200 vezes 0,4, 880. Um outro aqui. Um grupo de 6 estudantes de IFD participaram do Robocop 2014, realizado no Centro de Convenções de João Pessoa. Apresentaram um robô que foi construído em 40 dias, trabalhando 3 horas diárias. Se mais 2 alunos tivessem entrado no grupo de trabalho no início da construção do robô, considerando que todos trabalharam com o mesmo empenho, 2 horas diárias, em quantos dias o robô ficaria pronto? Então também tem outra forma de fazer, mas acredito eu que essa aqui é mais simples, certo? Como é que eu começo? Ele quer o que aqui? Os dias que eu vou obter. Os dias que eles vão, quantos dias vão demorar se acontecer isso aqui, né? Se aumentar 2 alunos e diminuir as horas trabalhadas. Então como é que eu faço? Primeiro eu vou montar isso aqui, ó, tá? Então vou lá. Dia que eu quero saber. Ora, dias e o número de estudante, você vai pensar o seguinte: dia e o número de estudante é diretamente ou inversamente, tá? Aqui ele fala vai ser inversamente. Por quê? Porque quanto mais estudante tiver, né? Quanto mais estudante tiver, menos dia de trabalho. Mas como é que eu coloco isso aqui? Ó, se eu botar, por exemplo, aqui, se eu aumentar esse valor aqui, ó,
esse D aqui vai diminuir. Vamos supor que aqui tem 1. Se eu ponho 2 aqui, 1 sobre 2 daria 0,5. Se eu aumentar esse valor aqui, para, por exemplo, 10, então se eu dividir 1 por 10 dá 0,1. Vê que esse valor do D aqui, ó, diminuiu. Então vou escrever o seguinte: D, aqui eu tenho o fator de proporcionalidade sobre esse E, que é o que? É inversamente proporcional ao número de dias. As horas também é inversamente proporcional. Quanto mais horas trabalhadas, menos dia vai demorar o trabalho para ser concluído. Então também é inversamente proporcional. Feito isso aqui, acabou a questão. Por quê? Eu vou para a primeira situação. 40 dias. Aqui eu tenho o fator de proporcionalidade que eu quero. Essa primeira situação aqui, número de estudante aqui é 3. Não, número de estudante é 6 e as horas trabalhadas seria 3. Então 6 vezes 3, 18. Então com isso aqui eu acho, né? Monta essa proporção aqui. Então multiplica aqui, porque eu tenho 1. K vezes 1K, 40 vezes 18, né? 1840. Feito isso, vou já voltar para cá, ó. Agora eu faço de novo, ó. A quantidade de dia que eu quero, eu teria que desculpa, aqui né, não é 1840, aqui é 18 vezes 40. Eu deixei com multiplicação. Quando eu botar para cá, ó, 18 vezes 40, que é o K, sobre o número de estudantes passou a ser 8, porque aumentou 2, e as horas trabalhadas passou a ser 2 horas. Deixei essa multiplicação justamente para simplificar, ó. 40 aqui eu dividi por 5, por 8 aqui me deu 5, aqui eu dividi por 2, aqui me deu 9, 9 vezes 5, 45, então eu tenho o que? 45 dias. Não tem outra só onde resolver, mas deixa mais rápido. Nos últimos anos o mercado imobiliário no Brasil tem se mostrado bastante rentável. Se em 2006 uma determinada pessoa comprou um imóvel na cidade de João Pessoa por 120 mil reais em 2014 e ela vendeu por 150 mil reais, em termos percentuais, o valor do lucro obtido nessa transação foi de quanto? Teria o seguinte: o lucro que ele vai ter vai ser o valor que ele vendeu menos o valor que ele comprou, né? Então o lucro ele vai ter o que? Ele vendeu por 150 mil, comprou por 120 mil, ele teve um lucro de 30 mil. Aí ele quer saber o que? Em termos de porcentagem, 30 mil em relação ao que? Ao valor que ele comprou. Então se eu dividir 30 mil dividido pelo valor que ele comprou, eu vou ter isso aqui, 1/4. 1/4 seria 0,25, que representa o que? 25%, né? Então 25%. Questão 23. Considerando um denominador diferente de zero, né? Diferente de zero, pode ser zero aqui, divisão por zero. A expressão algébrica, tá aqui a expressão, tem sua forma simplificada dada por. Então começamos aqui, questão aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque você tem que ter um pouco de prática para fazer, mas você vai olhar o seguinte, ó, relacionar aqui, ó, o que é que tem em comum entre esses termos aqui, né? Esse polinômio. Tem o seguinte, esse termo aqui, ele tem em comum 3x, aqui tem 3xy² e aqui tem 3x ao cubo, né? Então vou fatorar isso aqui, certo? Vou juntar isso aqui, botar em evidência alguma coisa aqui fora. Como é que eu sei? Faço o seguinte: quem é o número que divide 3 e 3 ao mesmo tempo? 3. Quem é que divide x e x ao cubo? X elevado a 1. 1 que eu tenho aqui, certo? Mas como é que eu sei? Para determinar o valor que divide, né? No caso aqui, o divisor comum entre polinômios, certo? Eu pego o que tem menor expoente, tá? Então aqui é x elevado a primeira. Mesma coisa aqui, ó. Quem é que tem em comum? Aqui eu teria 1, que eu não botei aqui,
tá? Mas o que é que tem em comum entre y ao cubo e esse outro termo aqui, menos x ao quadrado y? Eu tenho y, que é o MMC, ou desculpa, o número que divide y ao cubo e y, que é o menor expoente. Então botei em evidência, vou dividir, não. 3x y ao quadrado dividido por 3x, né? Eu vou dividir, se eu cortar esse 3x com esse 3x aqui, eu vou obter o que? Y ao quadrado. Esse outro aqui, menos 3x ao cubo dividido por 3x, certo? Eu vou ter o que? Menos 1x ao quadrado. Eu fiz o que aqui? Peguei, ó, x ao cubo dividido por x é 3 menos 1. Repete a base e subtrai os expoentes. Mais. Aqui eu tenho y e y aqui. Comum. Botei o y aqui, como foi dito antes. E divido. Y ao cubo dividido por y. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Y ao quadrado. Aqui, y ao cubo. Desculpa. Menos x ao quadrado y dividido por y vai sobrar o que? Menos x. Aqui embaixo ficou invertido, mas é irrelevante, né? A ordem do fator aqui não altera o produto, né? Na propriedade da multiplicação. Então vamos lá. Quem é que divide 3 e 3? 3. Quem é que divide y e y ao quadrado? Menor expoente, y. Quem é que divide x ao quadrado e x elevado a 1? A primeira potência. X elevado à primeira potência. Então eu vou dividir isso aqui por isso. 3x ao quadrado de y dividido por 3yx ou 3 ou y 3x, mesma coisa. Então é 3 por 3, 1. X ao quadrado dividido por x vai ficar x elevado à primeira. E y dividido por y, né, vai dar 1, que eu não precisei botar aqui. 3x y ao quadrado dividido por isso, eu vou ter que y. Certo? Então eu reescrevi isso aqui melhor dessa forma. E aqui outro passo, ó. Esse 3x multiplica y menos x ao quadrado. E o y também multiplica y menos x ao quadrado. Então eu vejo o seguinte, que eu posso botar isso dessa forma aqui, ó. O 3x ia multiplicar tudo isso aqui. E o y ia multiplicar tudo isso aqui. Então posso melhorar a cara disso aqui dessa forma. Certo? Aí vejo o seguinte, que isso aqui eu tenho um produto notável, né? Que produto notável é esse? É o produto da soma pela diferença. Então aqui eu tenho, ó, 3xy, botei aqui, fatorei isso aqui, tá aqui, né? É y mais x vezes y menos x. Vê que aqui, ó, cortei esses dois aqui, sobrou isso, vezes isso, tá aqui em cima, sobre 3xy, que é y. Então, resposta letra A. A questão aqui foi anulada, tá? Então, a senha de acesso do computador de São Paulo é A vezes B, que multiplica B menos A, que multiplica B vezes B mais A. Onde A e B são raízes da equação, ou seja, solução dessa equação, com A menor que B. Dessa forma, a soma dos valores dos algarismos que formam essa senha. Ou seja, vou fazer esse produto aqui, né? E o resultado que der, eu somo os algarismos, né? Então, para só como ficar. Então, resolvo essa equação. Tá aqui, equação, né? Usa a fórmula de Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac. É b, quem é b? Menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes a, 2, vezes c, 30. Fez essa conta aqui, delta 16. Então, utiliza outra parte da fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos, que é b, menos 16, põe entre parênteses aqui, ter cuidado com esses dois sinais, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes, quem é a, 2. Feito isso aqui, ó, menos com menos, mais, sinais iguais, positivo, mais ou menos, aí 16, 4 sobre 4. Resolve essa equação, 16 mais 4, 20, por 4, 5, 16 menos 4. Daria 12 vezes por 4, 3. Isso aqui são as raízes da equação, mas quem é A? A é maior que B, então A é 5 e B é 3, certo? A é 5, B é 3, então vou para cá agora. A senha era essa, então vou resolver essa senha aqui. Então, A vezes B, isso aqui é produto notável. B ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá aqui. Multiplico AB vezes B ao quadrado,
Então A repete, B vezes B ao quadrado dá B ao cubo, menos A vezes A ao quadrado dá ao cubo, vezes B. Feito isso aqui, substitui quem é A, quem é B. Quem é A, 3, quem é B, 5, menos quem é A, 3, quem é B, 5. Feito isso aqui, ó. Aí você faz do jeito que você quiser aqui, você vai ter o resultado 240. Soma dos valores dos algarismos que formam a senha. 12 mais 4 mais 6. A resposta seria 6. Como não tem nenhuma resposta aqui, a questão foi anulada. Certo? Outra questão aqui. Devido à chuva da cidade de São Paulo, os reservatórios chegam a um ponto crítico de forma que o abastecimento da cidade está comprometido. Para armazenar a água de muitos moradores, estão utilizando caixa d'água. Suponha que que numa determinada cidade está sendo utilizada uma caixa d'água na forma de um cilindro circular reto de 4 metros de diâmetro e 1 metro de altura. Se considerar que inicialmente a caixa d'água está cheia e que em 3 dias foram gastos 1/8 do volume total dessa caixa, é correto afirmar que o volume restante em litro dessa caixa d'água é. Certo? Então, aqui tem um cilindro, certo? Circular reto, área da base aqui um círculo, e aqui, né, tem é reto, né? Chama reto aqui porque ele é todo faz 90 graus aqui com um plano horizontal, certo? Se fosse oblíquo, ele seria inclinado, é a questão mais complicada. Mas vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber, ele está dizendo, ó, foi gasto 1/8 do volume total. Depois que gastou 1/8 do volume total, quanto restou? Então eu tenho que saber quem é o total, calcular o volume de 1/8, foi o que gastou, e quanto sobrou, né? Então vamos lá. Volume, que é a área da base. A área da base, tá, o volume do cilindro é o que? A área da base vezes a altura. Que é a área da base? Um círculo. Pi, que é a área do círculo? Pi r ao quadrado vezes a altura. Substituir esses valores que eu tenho aqui. Ó, o diâmetro é 4, não é o raio que é 4, diâmetro 4. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Então substituir aqui, ó, pi 3,14, raio 12 ao quadrado vezes a altura, que é 1. Feito isso, eu tenho 12,56 metros cúbicos. Vê que a questão ele pede em litros, mas ele dá essa informação aqui, ó, que não é obrigado ele dar. Você tem que saber essa transformação, tá? Mas ele deu melhor. Então eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros, 12,56 metros cúbicos, eu teria x litros. Faça a multiplicação aqui, 12,56 vezes 1000, eu tenho 12.560 litros. Ele cheio. Foram gastos o que? 1/8 de 12.560. 1/8 de 12.560, eu vou dividir aqui, eu vou ter 1.570, tá? Eu dividi 12.560 dividido por 8, eu tenho 1.570 litros, tá? Sobrou quanto? 12.560 menos 1.570, eu tenho 10.990. Cortou um pouco aqui porque no caso da gravação, certo? Aí foi só teste. Essa aqui, ó, uma grande preocupação com a construção civil nos dias atuais é a acessibilidade. Na construção de um novo prédio do IFV foi projetada uma rampa de acesso com inclinação de 30 graus em relação ao solo, que liga o térreo ao primeiro andar do bloco de aula. Sabendo que o primeiro andar está a uma altura de 4 metros de altura e que o seno de teto é 1/3. É correto afirmar que o comprimento da rampa é. Então, ó, tem um triângulozinho aqui, né? Altura, aqui 90 graus, altura 4. E quer saber o comprimento da rampa? Aqui eu tenho um teto. Então eu vou o quê? Pelo seno, cateto posto sobre hipotenusa. Por que eu não posso ir pelo cosseno? Porque não tem cateto adjacente aqui, né? Não tem cateto adjacente. Podia até achar o cateto adjacente, depois ir para o teorema de Pitágoras aqui, também achar, mas de forma mais simples, rápida, essa daqui. Então, seno de θ é 1/3. Que é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa.
Quem é o seno de θ? 1/3. Quem é o cateto oposto? 4. Quem é a hipotenusa? X. Multiplica aqui, eu tenho o que? 12 direto, pá. Certo? Então, um problema comum no universo escolar é o atraso dos alunos na primeira aula. Com medidas, algumas escolas usam o seguinte procedimento para a entrada de alunos no horário matutino, considerando que as aulas começam às 7 horas da manhã e que chegam até esse horário entra na primeira aula, e quem chega após esse horário até as 7h50 entra no início da segunda aula. Suponhando que na primeira aula o número de meninas em determinada sala da escola era 2 a mais que o número de meninas. Na segunda aula o número de meninos havia aumentado em 14 e o número de meninas havia triplicado. Sabendo que na segunda aula a quantidade de meninos era a mesma que a de meninas, é correto afirmar que o número total de presentes, meninos e meninas, na primeira aula era igual a. Então vamos lá, devagarinho aqui. Primeira aula eu tinha o que? O número de meninos, que eu chamei de M, é 2 a mais que o número de meninas, que eu chamei aqui de F. Masculino e feminino. Na segunda aula, o número de meninas, que eu chamei aqui de M, né? Eu teria, na segunda aula, aumentou 14 em relação à primeira, né? Então é 14 a mais que a primeira. O número de meninas triplicou em relação à primeira. E ele ainda afirma que ele afirma o seguinte, que na segunda aula o número de meninas ou de homem dos meninos é igual ao número de meninas. Então, se isso aqui é igual, eu posso igualar essas duas equações. Quando eu igualo essa equação aqui com essa, eu vou ter isso aqui, ó. 14 mais M1 igual a 3F1. Tá? E aí eu sei o seguinte, só com essa equação aqui não dá para resolver, porque eu tenho duas variáveis com uma única equação. Eu preciso de outra equação. Onde é que está essa equação? Na primeira aqui, ó. M1 é igual a 2F1. Então eu vou substituir, ó. 14 mais, nesse lugar de M1, na primeira equação aqui, M1 quem é? 14, quem é M1? 2F1, 2 mais F1 é igual a 3F1. Faça isso aqui, 14 mais 2, 16, igual, passa aqui para cá, 2F1, portanto, o número de meninas na primeira aula é 8. Certo? Então, aí quanto é o número de meninos na primeira aula? O número de meninos na primeira aula é 2 a mais. Aqui, ó, 2 a mais. Se eu tenho 8, 2 mais 8, 10. Então eu tenho o número de menina 8, número de meninos 10. Ele quer o que? Total de presentes na primeira aula. 8 mais 10, 18, que acho que é uma letra C. E aqui está o gabarito final. Certo? Essa prova foi resolvida um pouco rápido para não ficar o vídeo muito extenso, mas foi só um teste aí, né? Para que o intuito de incentivar ao menino, né, do nono ano a entrar na escola boa, de qualidade, né? Obrigado.